Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, aonde quer que você esteja, e que a palavra de Deus fale agora ao seu coração, através do Espírito Santo, que ache o terreno, solo fértil para poder brotar a fé em seu coração. É o que eu desejo agora, nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos meditar nesse momento na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo de 1 a 5. 1 Coríntios 2, versículos de 1 a 5. Lemos da seguinte forma: Paulo falando: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz por ostentação nem linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive com vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim em poder de Deus. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo esteja nos auxiliando na compreensão do seu texto, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, estamos agora, Senhor, nos aquietando os corações e as nossas mentes para escutarmos a sua palavra, Pai. Fale aos nossos corações através do seu Santo Espírito. Que a sua palavra, que em si só já é revelada, Senhor, possa encontrar solo fértil, Senhor, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, a sua igreja seja edificada, Senhor, pelo testemunho da tua palavra, Senhor. Ó Senhor Deus, cuida de mim, do meu coração, Pai, como mensageiro, Senhor, que com amor e temor e muitas vezes com tremor, Senhor, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Tens misericórdia de mim, Senhor, tens misericórdia de todos aqueles que estão nos escutando agora, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a gente vê as pessoas muito temerosas, com muitas coisas acontecendo no mundo, e a fé da gente acaba muitas vezes sendo abalado por causa de tudo aquilo que está acontecendo, e é questões de saúde pública, é questões políticas, e por aí vai, muitas coisas, e muitas pessoas se apegando à ciência, se apegando à política, se apegando ao conhecimento humano para tentar solucionar. E onde fica a fé? Onde que a fé ela é sustentada? E essa semana eu acabei recebendo uma ligação, um pedido de um jovem querendo saber: Wesley, olha, eu estou com algumas dúvidas, né? E eu fiquei pensando, puxa, duvidar não é errado. E eu comecei a falar para ele: olha, a dúvida, existem dois tipos de dúvida. A dúvida que conduz você à fé e a dúvida que conduz você à incredulidade. Nós não temos que ter medo de duvidar, porque a dúvida ela significa que você está querendo buscar alguma solução para algum problema. E a dúvida que leva à fé é diferente da que leva à incredulidade, justamente porque a fé não é simplesmente você crer. Porque, sinceramente, nós vemos na Bíblia que até os demônios creem. Eles creem e tremem de medo, porque eles conhecem a Deus. Então, não é essa a fé que nós estamos falando, a fé que apenas crê. Nós estamos falando de uma fé que confia e uma fé que obedece. Esta é a verdadeira fé. Já a incredulidade ela traz uma dúvida que faz com que você
duvide, que faz com que você não confie e faz com que você desobedeça, você não obedeça à palavra de Deus. Então, estamos falando do quê? Da fé que há no coração daqueles que creram em Jesus Cristo e agora, através da pregação da palavra, e agora obedecem essa palavra e agora confiam nessa palavra. Eu costumo dizer o seguinte, tem um exemplo muito comum no meio de pregadores, que a gente fala o seguinte, uma ilustração, quero usar ela aqui agora, né, de uma pessoa que está presa num incêndio no segundo andar. O incêndio começou no primeiro andar e no segundo andar esse incêndio começa a subir e ela está ali desesperada, ela não pode mais descer pela escada e ela olha pela janela e tem uma criança. A criança fala, pode pular que eu vou segurar você aqui. Você confiaria numa criança falando uma coisa como essa? Com certeza, é claro que não, você não confiaria. Mas aí de repente chega o carro do corpo de bombeiros com o bombeiro e vários bombeiros, e um dos bombeiros pega o megafone e fala assim, olha, pode confiar em mim, eu já salvei milhares de pessoas, você pode saltar aí do segundo andar, aqui tem uma maca aqui, a gente vai segurar você e você vai ser salvo, porque eu já fiz isso, pode confiar em mim. Você confiaria? É claro que sim, porque é a palavra de um especialista, alguém que tem experiência nisso. Esta é a fé que crê no sentido de ela entende que o especialista ele pode te salvar, mas ao mesmo tempo você nunca fez aquilo, mas você crê, poxa, se realmente ele já salvou outras pessoas, ele vai me salvar também. E você obedece, pode pular, aí você vai lá e pula, né? Da mesma forma é a incredulidade. A incredulidade vai falar, não, esse bombeiro eu não tenho confiança nesse bombeiro, esse bombeiro vai me deixar cair na última hora, eu vou acabar morrendo. E aí, por duvidar, né, não só duvidar, mas você desconfiar, você acaba desobedecendo e essa desobediência vai te levar à morte. É mais ou menos isso, que é a verdadeira fé. Tá ok? Não há nenhum problema em você duvidar, desde que a sua dúvida te leve depois às Escrituras, e através das Escrituras e o auxílio do Espírito Santo, você possa confiar, saber quem é Deus, quem é você, saber quem que é o seu mediador da sua fé, para que você possa confiar e obedecer. Pois bem, meus irmãos, nós estamos diante desse texto aqui, que a gente quer que ele realmente produza a fé que nós precisamos. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, sobre a sabedoria do Evangelho. Aqui, Paulo, ele já vem falando sobre a fé para o seu público de Coríntios, a cidade onde ele fundou, ele plantou a igreja na cidade de Corinto, né, para os coríntios. E ali ele está fazendo essa carta justamente porque lá dentro daquela igreja existiam pessoas que estavam dividindo a igreja em partidos, em vários partidos, não políticos, mas partidos de pregadores. Vocês tinham, lá na igreja, tinha o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e até o partido de Cristo. Todos eles, cada um desses partidos defendendo ali quem seria ali o melhor mestre, o melhor pastor. Porque os coríntios, assim como todo mundo grego e até o mundo romano, todos eles gostavam muito de pessoas eloquentes, que falassem, tivessem uma boa retórica, né? Fizesse bons sermões e fizesse discursos. As pessoas iam para a ágora, né? Eles iam para a praça pública para poder escutar essas pessoas debatendo filosofia, debatendo política, debatendo muitos assuntos, inclusive teologia. E as pessoas dentro da igreja de Corinto agora elas estavam unidas dentro da igreja, mas divididas em vários tipos de partidos. E Paulo agora começa a escrever para essa igreja que ele fundou, falando, não é nada desse jeito, não é assim. Vocês estão colocando o seu
a sua confiança no conhecimento de homens, inclusive eu também sou homem, mas vocês precisam colocar a confiança no conhecimento que vem de Deus, no conhecimento do Evangelho. E aí ele começa a carta dele explicando exatamente sobre isso. No capítulo 1 de 1 Coríntios, do versículo 26 ao 31, ele tem a seguinte afirmação que Paulo faz, trazendo ali, vamos falar as três primeiras argumentações que Paulo traz, né? E essa que nós vamos ler daqui a pouco e vamos explicar é a terceira. Então, a primeira está lá em 1 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 18 a 25, Paulo dizendo o seguinte: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então aqui Paulo está trazendo a primeira argumentação, que é o seguinte: Paulo está argumentando que a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria do homem. E ainda no capítulo 1, do versículo 26 ao 31, Paulo argumenta dizendo o seguinte, que nós não podemos desprezar as coisas de Deus, porque de repente parece ser um conhecimento muito simples, e a gente quer o conhecimento mais elaborado. Não, esse é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento do Evangelho, e por mais simples que seja e loucura que seja, o conhecimento de um Deus que se encarnou e colocou o seu Filho para poder viver como um homem e depois morrer numa cruz, que era algo que para os gregos era uma loucura, né? Como que um Salvador ele pode ficar pregado numa cruz, né? E você falar, olha só, esse daqui é o nosso Salvador. A pessoa olhava para um criminoso, um suposto criminoso, pregado numa cruz, e esse é o Salvador de vocês? E é justamente isso também que era também escândalo para os judeus, porque os judeus eles queriam um Salvador que fosse o Messias, que fosse um rei, né, um novo Davi, que fosse lá e livrasse politicamente os judeus do Império Romano. Eles estavam esperando exatamente isso. Então, para eles também não aceitavam. E aí, o que Paulo fala em 1 Coríntios 1, do verso 26 ao 31? Paulo diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes desse mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então aqui Paulo está argumentando que não fomos chamados porque nós somos inteligentes, porque nós entendemos intelectualmente a palavra de Deus e o Evangelho dele, mas porque Jesus se tornou sabedoria da parte de Deus para nós. E é isso que ele fala aqui em 1 Coríntios, o terceiro argumento, que é esse de 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 a 5, é o que nós vamos estudar hoje. Paulo ele argumenta que quando ele pregou o evangelho lá na cidade de Corinto, né, para os coríntios, né, eles creram por causa do Espírito Santo e do poder de Deus, e não por causa da eloquência dele, do conhecimento dele, humano dele. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, a sabedoria do evangelho. E para trazer isso, eu gostaria de trazer 3 formas que nós podemos argumentar com as pessoas que estão passando por fraqueza na fé, ou para nós mesmos que estamos agora passando por todas essas aflições. A gente pode auxiliar as pessoas pensando sempre na sabedoria do Evangelho. E a primeira forma que Paulo coloca aqui nesse texto, está aqui no versículo 1, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz o seguinte, ele está aqui anunciando somente a Cristo crucificado. É a primeira forma que você pode mostrar a sabedoria do Evangelho, é anunciando somente a Cristo crucificado. Vejamos o versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz por ostentação de linguagem ou sabedoria.
Paulo aqui está lembrando aos irmãos de Corinto que quando ele esteve lá com eles lá em Corinto, ele não ficou mostrando conhecimento humano. Olha como é que eu tenho conhecimento, eu sou uma pessoa erudita, né? eu sei argumentar. Não, mas ele simplesmente anunciou a Jesus Cristo e Cristo crucificado. E quando Paulo chegou então a Corinto, é bom lembrar que quando ele chegou lá, ele não tinha sustento próprio. Ele começou a fazer tendas, né? E começou para poder ter dinheiro. Então, durante a semana, ele fazia tendas e chegava no final de semana, ele ia para a sinagoga para poder ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque ele, como rabino, ele podia fazer isso. Ele era fariseu, então ele tinha livre acesso à sinagoga para poder ensinar. E ele fazia exatamente isso, ele ensinava o Evangelho de Jesus Cristo na sinagoga. Então, Paulo ele não quis perder muito tempo não, porque ele tinha um senso de urgência do anúncio do Evangelho e do anúncio de Jesus Cristo crucificado. E então ele simplesmente anunciou somente a Jesus Cristo crucificado. Versículo 2, veja bem, olha só. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios, mais um pouquinho à frente, no capítulo 9, o versículo 22 e 23, Paulo fala o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. E fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aqui Paulo está mostrando a sua estratégia. Se ele está falando com criança, ele vai usar a linguagem infantil, que a criança possa entender. Se ele está falando com uma pessoa mais culta, ele vai trazer o Evangelho, de repente trazendo, sim, algumas argumentações. Eu não estou demonizando o conhecimento, muito pelo contrário, estou apenas dizendo que a gente não pode estribar, ou seja, colocar a nossa confiança nesse conhecimento humano. Mas nós temos que apenas confiar na sabedoria do Evangelho. E aí, Paulo, então, ele era muito qualificado. Ele poderia ficar ali falando do conhecimento que ele tinha. Paulo era um cidadão de 3 culturas. Ele era judeu, então ele tinha todo o conhecimento da lei judaica, ele era rabino, né? Ele era uma pessoa qualificadíssima para poder falar sobre tanto da Torá quanto de todo o conhecimento da lei. Ele tinha todo esse conhecimento, ele poderia ficar ali discutindo teologia com as pessoas dentro da sinagoga. Mas não, ele também podia falar também do conhecimento grego. Ele tinha a cultura grega, ele poderia falar sobre os escritos gregos, poemas. Ele tinha conhecimento. Em vários momentos nas cartas dele, ele cita alguns desses poemas também, pequenos trechos desses poemas também, para demonstrar, até demonstrando também um conhecimento também que vai ajudá-lo na pregação do Evangelho. E ele também era cidadão romano, então ele também tinha conhecimento das leis, ele tinha livre trânsito também em todo o Império Romano, para ele poder ir aonde ele quisesse, e ele usava disso também. Tudo isso ele usava, mas ali na sinagoga, quando ele parava, ele ia pregar simplesmente o Evangelho, anunciava somente a Jesus crucificado, ele não perdia tempo. E no versículo 3, nós vemos a segunda forma que Paulo ele anunciava a sabedoria do Evangelho, em demonstração do Espírito e poder de Deus. Olha só, no versículo 3 o que Paulo diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Em fraqueza? Como assim fraqueza, Paulo? Olha, Paulo está confessando aqui que ele era um homem fraco. E alguns comentaristas bíblicos dizem que talvez aqui Paulo esteja falando sobre o seu espinho na carne, né? E que foi colocado, né, como mensageiro do diabo ali para que ele não se ensoberbecesse do seu conhecimento, né? Vocês devem se lembrar disso. E então ele está talvez confessando aqui: eu fiz em fraqueza. Está dizendo: olha, eu sou fraco, eu sou homem. Então não fiquem
mirando em mim, porque eu sou fraco. Se eu cair, vocês também podem cair também. E a gente vê muitas pessoas que são ótimos pregadores, super eloquentes, com grande conhecimento, né, que num momento de fraqueza na fé deles, eles acabam caindo. E as pessoas que estavam mirando nessas pessoas acabam fraquejando e caindo também na fé. E Paulo ele fala também o seguinte, ele quando foi falar com a igreja de Corinto, ele estava com temor, ele fez isso em temor. E temor a quem? Temor a homens? Não, temor a Deus. Ele temia a Deus. Olha, meus irmãos, a gente precisa temer quando sobe aqui no púlpito. Todos nós pregadores. O pregador que não teme subir no púlpito para poder ser pregador da palavra de Deus, não está qualificado por ele para pregar a palavra de Deus. Pode, inclusive, ser um falso profeta. Deus me livre de uma coisa como essa. Deus me livre. Deus me livre mesmo, meus irmãos. É preciso a gente ter temor quando a gente vai falar a palavra de Deus, para a gente não expor nada que não seja a palavra de Deus, e somente a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria de Deus, nós temos que temer essa sabedoria. E Paulo aqui está dizendo, eu fiz isso em fraqueza e temor. E mais, ele fala, e fiz em grande tremor. Por que tremor? Bom, tem alguns comentaristas também, algumas obras também que não são bíblicas, que falam que inclusive Paulo era uma pessoa bem franzina, era baixinho, né, meio gordinho, monocelha, carequinha, bem franzino. Imagina ele falando numa sinagoga lotada de judeus que não criam em Jesus Cristo e que não aceitavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que achava que dali um escândalo a pregação da cruz de Cristo crucificado, né? Um escândalo de dizer que ele tinha ressuscitado. Ele fez isso, e ele falou que ele fez isso com tremor. Versículo 4, Paulo diz o seguinte, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então o que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, que a maioria dos coríntios, né, as pessoas em Corinto, na cidade, eles estavam acostumados, né, como eu disse para vocês, a terem pessoas, né, vendo pessoas discutindo, né, e a verificar assim, vamos ver se essa pessoa, quem está com a razão aqui, qual dos dois aqui que estão debatendo aqui estão com a razão, né? Mas Paulo ele está dizendo o seguinte, que ele foi direto, ele não quis saber de ficar com muita discussão não, teológica não, ele chegar na sinagoga e falar assim, olha, Jesus Cristo, né, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele encarnou como um homem, ele viveu entre nós e foi rejeitado por nós, por isso ele foi morto, crucificado, mas ele ressuscitou e vivo está, ele vai voltar e nós precisamos acreditar nele. E isso para ele era a demonstração, para Paulo era a demonstração do Espírito Santo e do poder. É o poder de Deus que vem por meio da sabedoria do Evangelho de Cristo crucificado. E é por isso que Paulo ele foi expulso da sinagoga. Ele foi expulso. Você saia daqui, você não vai mais pregar aqui não. Você está pregando outra coisa. Não é o que a gente quer escutar. E precisava ter. Então ele temeu, nesse momento ele temeu e precisou sair dali. Bom, e tem a terceira forma que Paulo explica nesse texto, a gente pode tirar aqui de lição, né, sobre a sabedoria do Evangelho, para podermos apresentar a Cristo crucificado, né? A terceira forma é para que a fé se apoie somente no poder de Deus. Para que a fé se apoie somente no poder de Deus. Vejamos o último versículo então, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que Paulo está querendo explicar, está querendo dizer aqui com isso? É certo que apesar de que nós pregadores a gente tente falar sempre com eloquência, a gente estude para isso, a gente faça seminários, estude teologia, tenha bastante conhecimento, olha, a gente precisa pedir a Deus para que a palavra dele primeiro fale aos nossos corações. Antes mesmo de subir aqui, durante dias a gente tem que orar, pedir, Senhor, dá-me a sua palavra, Pai. O que o Senhor quer que eu fale para as pessoas? Né?
O que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Eu não posso simplesmente vir aqui, eu estou muito qualificado, fiz um ótimo seminário que é o SPBC, eu sou de uma denominação que tem uma doutrina muito boa, doutrina reformada, calvinista, e isso, aquilo, outro. Eu não posso confiar só no meu conhecimento, porque eu li muitos livros. Não. Eu preciso apoiar simplesmente no poder de Deus. Que aí o poder de Deus vai transformar todos esses outros conhecimentos em ferramentas para que eu venha anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E por quê? Porque a fé, meus irmãos, que se apoia simplesmente na sabedoria humana, ela vacila. A fé que se apoia em homens, como eu já mostrei para vocês, ela vacila também, porque os homens são fracos. E a gente é fraco. A fé que se apoia em políticos, no próprio Estado, em governos, vai chegar um momento que ela vai vacilar também. A fé que se apoia em filosofias, em grandes ideias, ideais, ideologias, ela também vai falhar. Mas qual que é a fé que não falha? A fé que se apoia no poder de Deus. E o poder de Deus para manter a nossa fé é o Evangelho. É porque é através do Evangelho que a gente escuta a palavra de Deus, a gente crê. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É somente assim que a gente tem fé. E é por isso que Paulo diz: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quais são as implicações desse texto bíblico para nós hoje, meus irmãos? Para as nossas vidas. Eu comecei dizendo sobre a gente tá passando por muitos problemas atuais e que acabam trazendo muitas dúvidas para a gente. E eu disse para vocês que existem esses dois tipos de dúvida, né? A dúvida que nos leva à fé, uma fé que não apenas crê, mas uma fé que confia e obedece. E uma dúvida que traz a incredulidade, porque ela vai desconfiar e desobedecer. Qual é a sua dúvida? Aonde a sua dúvida está te levando, meu querido? Aonde você vai buscar as respostas para a sua dúvida? Para que você venha obter a fé. É justamente sobre isso. Nós devemos pedir para Deus para que as nossas dúvidas sejam sanadas exclusivamente, somente, sola Escritura, somente pela Escritura. Ela que nos revela quem é Deus, ela nos revela quem somos nós, pecadores, feitos à imagem de Deus, mas caídos, e ela também nos revela o pacto de Deus para com o seu povo, e ela nos revela o mediador desse pacto, que é Jesus Cristo. E ela nos revela também tudo aquilo que nós precisamos saber, não apenas para sermos salvos, mas para termos também uma vida sábia, através da sabedoria do Evangelho. Tudo isso, Wesley, sim. Onde fica o conhecimento humano? Eu já falei, o conhecimento humano vem todo dom perfeito, toda a bondade, tudo aquilo que é bom, agradável, vem de Deus, mas não é suficiente para nos trazer a salvação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas esse conhecimento, essa revelação é revelação geral, ela não é revelação especial, que nos leva a crermos em Jesus Cristo. Então, você quer ter a sabedoria do Evangelho? Busca a palavra de Deus. Então, como é que nós podemos aplicar, então, essas verdades na nossa vida? Primeira coisa que eu queria, em primeiro lugar, a gente precisa se arrepender, meus irmãos. Se arrepender, sabe do quê? De confiar em homens. Confiar em homens, fortalecer a nossa fé, baseada na fé de homens, às vezes do seu pai, da sua mãe, a fé da sua mãe, né? A fé de um pastor, de um grande pregador, sabe? A gente tem essa mania, a gente gosta muito disso, né? A gente que é reformado, a gente gosta de ter bons pregadores. Vou lá na igreja fulano tal para poder escutar tal pregador. Eu amo isso também. Quem não gosta, né, de escutar um Augusto Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes, né, um Heber Campos Júnior, e por aí vai. Isso é normal. O problema é que quando a gente coloca a fé nessas pessoas,
como se eles fossem os únicos que estivessem capacitados. Aí a gente acaba criando partidos dentro da igreja, assim como tinham lá partido de Paulo, partido de Apolo, partido de Pedro, partido de Cristo. A gente está dividindo a igreja. A gente tem essa tendência a querer ser sommelier de pregadores, né? Eu gosto muito da pregação do pastor Eurípides, mas não gosto da pregação do Wesley. Não, eu gosto só da pregação do Wesley. Do pastor Eurípides, não. Meus irmãos, parem com isso. Parem com isso. Coloquem, se arrependam, coloquem a fé de vocês e a fortalecer a fé de vocês somente na Escritura. E aquilo que Deus tem para fortalecer a fé de vocês vai vir da Escritura, vai vir por ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus vai causar a fé que vocês têm para poder não só serem, vocês tiveram não só para vocês serem salvos, mas para vocês sustentarem a fé de vocês. Em segundo lugar, eu queria dizer para os irmãos esvaziarem desse conhecimento humano. Sabe que muitas vezes chega através da televisão, através da ciência. Como eu já disse, tudo isso é dom de Deus, vem de Deus. Mas se você está faltando fé, você não vai ficar buscando coisa que vai te tirar a sua fé, que vai te fazer olhar para a tempestade, olhar para as ondas. Lembrem-se de Pedro quando tirou os olhos de Cristo e começou a olhar as circunstâncias. Ele começou a afundar. Você quer ter fé que vai ficar firme, mesmo apesar das circunstâncias, da tempestade, das ondas? Então olhe simplesmente para Cristo, firme o seu olhar em Cristo, na sabedoria que vem do alto, na sabedoria do Evangelho de Deus e na sua palavra. Porque aí o Espírito Santo vai começar a aumentar a sua fé. Então, esvazie desse conhecimento humano, que vai te tirar a sua fé, e enche-se da palavra de Deus. A terceira e última forma que nós podemos, que eu quero deixar aqui de prática mesmo, de aplicação mesmo para a sua vida, comece a pregar. Pregar, gente, todo mundo prega. Basta você abrir a sua boca, você vai dizer aquilo que está cheio o seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Se você está cheio da palavra de Deus, você vai começar a pregar o Evangelho, mesmo nem percebendo, mas porque você está cheio, está transbordando da graça e do poder de Deus, através da sabedoria que vem do Evangelho. Que Evangelho? Do anúncio de Cristo crucificado, ressurreto, e que está vivo e que vai voltar. Você vai acabar fazendo isso. Ali a gente vê que os gregos achavam realmente que, os gregos, os romanos, achavam toda essa história de Cristo, crucificado numa cruz, uma loucura. Vai ter muita gente, ainda existe muita gente que acha uma loucura esse negócio de evangelho, de Jesus Cristo. Não, como assim? Ele é o único caminho? Não. Eu posso também chegar ao céu também através do meu conhecimento. Olha, todo esse conhecimento que você tem, isso não é nada, de acordo com o evangelho. As pessoas vão ficar com raiva da gente. Como assim? Você está me insultando, dizendo que o meu conhecimento não serve para nada? Eu não estou dizendo que o seu conhecimento não serve para nada. Serve, de repente, para muita coisa, mas não serve para te salvar. E não é o conhecimento que salva, é a graça que salva, por meio da fé. E a fé, ela só é aberta para nós através da revelação da palavra. Senão, como é que a gente vai crer naquele que nos salvou? Precisa haver quem pregue. Precisa haver a exposição da palavra de Deus. Então, meus queridos, que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar para que a gente tenha uma igreja que realmente manifeste a sabedoria de Deus na vida das pessoas e no mundo. Em nome de Jesus eu peço isso. E que você esteja cada vez mais firme na sua fé em Jesus Cristo e na sabedoria do Evangelho, no poder de Deus, que é poder de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pelo poder da sua palavra, pelo poder manifestado através da sabedoria do Evangelho, Senhor, que é loucura para aqueles que estão se perdendo, Pai, mas para aqueles que confiam em Ti, Senhor Deus, é a vida eterna, Senhor.
Ó Pai, não podemos chegar a Ti, Senhor, se o Senhor não chegar a nós através da Sua graça e a Sua graça nos alcançar, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor, como instrumentos Teus para levarmos, Senhor Deus, o Evangelho a todas as pessoas que nós conhecemos, Senhor. O tempo todo, Senhor, a gente esteja pregando, Senhor, nas redes sociais, nas conversas, nos nossos relacionamentos, e que a gente esteja cheio da Tua Palavra, para estar cheio do Seu Espírito Santo, para que todas as circunstâncias da vida, Pai, a gente possa manifestar esse dom, Senhor, da fé em nossos corações, para a Sua honra e Sua glória, para que a Sua glória se manifeste em toda a terra através da Sua amada igreja, Senhor. É o que nós te pedimos. Maranata, vem Jesus. E é no nome dele que nós pedimos e te agradecemos. Amém.